Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de agosto de 2022. Previsão do tempo. Amanhã seremos agraciados com provavelmente eventos, não vão ser muito dramáticos, nada muito apocalíptico, mas talvez aí alguma interferência em rádio, talvez alguns satélites, né, não funcionem muito bem, talvez um blackout aqui, outro ali. Bom, como eu já venho comentando faz algum tempo, o Sol tem os seus períodos, que esses períodos têm algumas enxaquecas, né? Ele entra num período de atividade um pouco mais intensa. E essa atividade costuma ser preocupante, né? Quer dizer, cada vez mais preocupante, por duas razões. Primeiro, porque aparentemente esse vai ser um ciclo mais intenso que os anteriores, e segundo, porque a nossa dependência com relação à eletricidade, à eletrônica, a computadores, a satélites, não é? Aumenta bastante. Quando no século XIX, eu não vou lembrar exatamente a data, 1870 e bolinha, já nem me lembro mais, eu vou dar o link aqui. Como sempre, vale lembrar o radinho, eu sei que você está recebendo aí um arquivo solto de áudio, mas ele tem um site que é o radinhodepilha.com, que tem todos os links desde o primeiro episódio. Aliás, esse é o episódio, se eu não me engano, 1499, amanhã é o episódio 1500. Está tudo lá, os links vão estar lá. Então eu vou dar link para aquela notícia clássica de um certo momento, quando os Estados Unidos estavam começando a estender telégrafos para tudo quanto é lado, fios elétricos, né, para transmitir mensagens, etc. De repente os bichos começaram a soltar faísca, teve alguns incêndios. O que está acontecendo? É que ali teve uma erupção solar bastante intensa, e quando o Sol tem essas crises malucas, né, aquelas explosões, ejeções, ele simplesmente lança para o espaço plasma numa velocidade inacreditável, né, uma velocidade simplesmente incrível. E o que acontece é que plasma, como são partículas carregadas, prótons, elétrons e tal, elas interferem, elas têm um efeito eletromagnético, certo? Quando elas vão entrar na atmosfera terrestre, por sorte, o nosso planetinha tem aqui, né, um escudo invisível, não é da Colgate, né, ele tem um escudo invisível magnético que tenta desviar um pouco dessa cusparada, praticamente perdigotos solares eletricamente carregados. Ele acaba desviando para os polos, e por onde essas partículas acabam tentando entrar, elas deixam vestígios ali na atmosfera, e você vê a aurora boreal, a aurora, né, aquela coisa bonita, aquelas ondas meio fantasmagóricas, verdes, laranjas, tal. Então a gente é relativamente protegido por conta do campo magnético, mas naquele momento a coisa foi tão intensa que provocou esses primeiros circuitos elétricos, né, provocou ali fagulhas, faíscas, correntes, etc. e tal. Faz tempo que a gente não tem uma erupção dessa, teve alguns blackouts, já vou tentar dar um link, estou falando de memória, vou dar um link aqui para uma lista desses blackouts mais recentes. Acho que teve um no Canadá, teve um acho que em Nova York também, e está ficando bastante claro que a nossa infraestrutura não necessariamente está preparada para alguma coisa dessa natureza, né? Caso venha uma tempestade como a que teve, uma tempestade solar como essa que teve no século XIX, né? Caso venha lá um toró de partículas insanas na nossa direção, será que os transformadores, o grid elétrico, a nuvem, os computadores, os satélites, eles estão preparados? Pois bem, de uma certa maneira até que estão. A grande questão é ser avisado a tempo, né? Porque a gente tem agora, os astrônomos estão lá olhando o Sol, né, o tempo todo para ver o que está acontecendo. Quando acontece alguma coisa que parece, né, que vai lançar na nossa direção uma maldição eletromagnética, fica todo mundo de olho, porque, por sorte, o Sol está a uma distância bastante considerável, 150 milhões de quilômetros, não é mesmo? Então, essas partículas vão demorar um tempo, pode ser, sei lá, meio-dia, um dia, algumas horas, depende da velocidade que elas vêm. Então, dá tempo de os engenheiros desligarem algumas coisas, acionarem algumas proteções para a gente não ter nenhuma surpresinha. Pois bem, por isso que eu estou começando o episódio com esse pequeno alerta hoje, porque, se eu não me engano, ontem detectaram um efeito
bastante, aliás, é a primeira vez que eu vejo isso. Tem lá esses sites, esses serviços que dão praticamente uma previsão do tempo solar, né? E um deles me mandou um alerta dizendo, olha, teve uma ejeção canibal. Eu falei, o canibal? Como assim um sol canibal? O que acontece é que o Sol, nesse período de crescente atividade, que acho que, se eu não me engano, o pico mesmo vai ser em 2025. Então, por enquanto, a gente está só aqui nas preliminares, nos preâmbulos, né, do que pode acontecer. Ele teve uma ejeção na nossa direção, que já era mais ou menos, mas logo na sequência teve uma outra explosão maior, que lançou material mais rápido, né, numa velocidade ainda maior, que simplesmente engoliu a primeira. Então já tinha vindo, estava vindo na nossa direção uma onda de partículas, agora a outra praticamente canibalizou. Ela lançou ali, né, uma sequência de um tsunami, engolfou, está vindo na nossa direção. O mundo não vai acabar. Não, no mundo não vai acabar. Eu estou chamando a atenção para essa notícia, que vai ter provavelmente alguns efeitos pequenos, nada muito dramático. Primeiro, para a gente ficar esperto que realmente estamos entrando num ciclo inexoravelmente complicado, né? Como é que você negocia com o Sol? Como é que você fala, olha, me dá uma trégua, né? Você negocia com cacique cobra coral, bota um ovo em cima do muro, o que você faz? Não faz, né? Então a gente só se prepara para essa história. Mas por que isso me faz lembrar, ou isso se conecta com um vídeo que eu assisti ontem, de um canal que eu acho muito bacana, já recomendei inúmeras vezes. O canal se chama Kurzgesagt. Kurzgesagt é uma expressão em alemão que é falando curto e grosso, né? Falando em poucas palavras, né? Falando de uma maneira sucinta, breve, resumida. Então o Kurzgesagt, ele tem vídeos de ciência que são feitos em animações, umas animações super graciosas, coloridas, assim, rechonchudinhas, é muito legal. Eu gosto bastante desse canal, eu acho que eu inclusive dou todo mês, assim como alguns poucos raríssimos, dou também para o Radinho, né, alguma coisa para apoiar o nosso trabalho, eu também dou para apoiar o trabalho deles. E dessa vez o vídeo era dedicado a um tema bastante interessante, que era sobre o fim das civilizações. Aliás, deixa eu até ver qual é o título do vídeo propriamente dito, né? Deixa eu achar aqui, deve estar no meu history, estou procurando aqui no YouTube enquanto a gente conversa. Eu quero até assistir com a minha mulher também, eu assisti sozinho. Aqui, ó. O título é A Civilização está à beira de um colapso? E a imagem para divulgar ali, a imagem que eles estão usando de thumbnail, é a cabeça da Estátua da Liberdade, arruinada, caída no chão, o que faz lembrar, para quem lembra de uma série da década de 70, do Planeta dos Macacos, né, que num certo momento o astronauta acha que ele tinha caído em outro planeta cheio de gorilas e outros primatas falantes. Quando ele vê a Estátua da Liberdade caída no chão, ele falou, putz, eu estou na Terra e a Terra virou isso daqui e deu ruim. Né? Pois bem, então tem essa pequena referência cinematográfica e histórica. Então, a civilização está à beira de um colapso. Isso está dentro de um contexto, esse vídeo foi feito em colaboração com um personagem que foi mencionado recentemente aqui no Radinho, que é o cara do, como é que chama? Altruísmo efetivo. Altruísmo efetivo, eu vou achar o nome do cara aqui, como é que o cara chama? É bacana a história. Acho que ele está aqui no show do Ezra Klein, estou procurando aqui. Cadê a história? Show archived. Encontrei. O cara se chama William MacAskill. Ele escreveu um livro que chama O que Nós Devemos ao Futuro. Ele teve uma conversa muito legal aqui com Ezra Klein, que tem um podcast bacana, ele é do New York Times. O título desse podcast era 3 frases que podem mudar o mundo e a sua vida. As 3 frases são: as pessoas do futuro contam. Provavelmente haverá um monte delas. E por fim, né, nós podemos tornar as suas vidas melhores. Então esse William MacAskill, ele está com um movimento para a gente se preocupar com o futuro, basicamente, não só com o nosso futuro, mas com as próximas gerações. Então, junto com esse cara, o Kurzgesagt fez esse vídeo sobre se a nossa civilização está à beira de um colapso ou não. E aí ele faz algumas considerações interessantes, e uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar
Grandes civilizações, o que você pensa? Sei lá, Império Romano, tá legal. A Grécia clássica, tá legal. Você vai pensar nos assírios, nos babilônios. Essas civilizações não duraram para sempre. E o que eu nunca tinha me tocado é que elas têm uma vida média aí de, sei lá, 300, 400, 500 anos. O Império Romano durou 500 e pouco, o outro durou 200 e pouco, o outro durou 300 e pouco. Então, bom, a nossa está durando quanto? Defina a nossa, né? De que civilização você está falando. Essa é uma questão interessante. Mas quando ele fala desse fim das civilizações, a gente fala, o Império Romano acabou. Tá legal, o Império Romano pode ter acabado, mas o mundo não acabou. Porque enquanto isso você tinha, sei lá, povos pré-colombianos, você tinha civilizações na Ásia, você tinha outras civilizações. A gente fica muito centrado nessa questão do mundo greco-romano. Mas o que é interessante dessa história é que quando a gente pensa no final de uma civilização, a gente acaba pensando, sei lá, reis, princesas, né, aristocracia, mas você tem que ver o que acontece com as pessoas. Né? E isso muitas vezes é um colapso populacional. Eu acho que eu comentei ontem com vocês aqui que eu estava fascinado por uma conversa que foi do Tide. Eu cheguei a comentar, aliás, é uma boa pergunta. Uma conversa fascinante com um cara que foi arqueólogo a vida toda na região. Ele sempre estudou acho que eu falei sim, deixa eu pensar aqui, peraí. Não, acho que eu não falei, então falemos agora, não seja por isso. Né, é um episódio bastante interessante de um podcast de história que eu sigo com muito gosto, que chama Marés da História, Tides of History, em que ele está conversando, vamos ver se eu acho como é que é o nome do velhinho. O velhinho ficou a vida inteira estudando a Idade do Bronze. Tá? O professor se chama Eric Klein. E o título do episódio é Por que a Era do Bronze, a Idade do Bronze, esse mundo da Idade do Bronze colapsou, entrou em colapso. A gente já conversou isso recentemente aqui, a gente estava falando da 18ª dinastia egípcia. Bom, eu estou fazendo aqui um caldeirão de coisas misturadas, que realmente as coisas se conectam, tá bom? As coisas realmente se conectam. Vamos esquecer um pouco esse vídeo do Kurzgesagt e vamos falar desse historiador especializado na Idade do Bronze. Ele falou, olha, a minha vida inteira eu trabalhei com isso, eu tenho que agradecer a minha mãe. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe me deu um livro sobre as aventuras do Schliemann. Schliemann foi o arqueólogo que, em princípio, né, teria descoberto a cidade de Troia, e aí ele ficou fascinado e naquela idade ele falou, eu quero ser um arqueólogo. Pronto, a família quase espanou, mas ele acabou virando um arqueólogo a vida inteira, justamente especializado nesse período. Então, preste muita atenção nos presentes que você dá para uma criança de 7 anos, eu fico feliz que nessa idade eu ganhava livros, acho que é por isso que eu estou fazendo o radinho de pilha até hoje, porque alguém me deu livros quando eu tinha 7 anos. Mas é muito interessante porque esse senhor, esse Eric Klein, esse professor, ele falou, olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria certamente para essa época, porque foi uma época espetacular. Vamos lá, vamos colocar isso num certo contexto. O que a gente chama de Idade do Bronze? É um período ali, mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, ou seja, bastante tempo antes de Cristo, né? Bastante tempo, inclusive, mas há 1000 anos antes da democracia, né? Faz bastante tempo. Mas era um período em que você podia falar de uma globalização, né? Algo que só veio a acontecer de novo agora, né? Milhares de anos depois. Por que era uma globalização? Porque você tinha os impérios daquele momento conectados, trocando cartas, trocando esposas, trocando maridos, às vezes entrando em guerra, né? Todos eles se comunicando usando o mesmo alfabeto, que é o alfabeto cuneiforme. Então você tinha aí uma língua comum para todos eles e tinha muito comércio de muitas mercadorias. O próprio nome Idade do Bronze já dá uma pista, porque bronze não é um elemento químico, não existe elemento químico bronze. Né? Bronze é uma maravilha, porque, sei lá, quando você pensa nas pirâmides do Egito, como é que eles fizeram aquilo? Com ferramentas de pedra e, eventualmente, ferramentas de cobre. Cobre é muito fácil de você achar, é um elemento químico, metal é fácil de você achar, você derrete ele muito fácil. Você faz ferramentas de cobre, marretas, seja o que for, né, martelos, mas você não consegue fazer uma faca de cobre, você não consegue fazer uma espada de cobre, porque cobre é mole.
cobre não pega gume, não pega fio. Né? Então, cobre, legal, bacana, ótimo, tal, mas sozinho o cobre não quer dizer muita coisa. Bronze é uma mistura de cobre e, eventualmente, estanho, e, eventualmente, outras coisas também, antimônio, que é uma receita que pode variar. Né? A gente falou recentemente aqui de receitas diferentes de cobre na própria China, na história da China. Então, para você fazer bronze, você precisa do cobre e você precisa do estanho. Legal, onde tem cobre, onde tem estanho. Pois bem, alguns lugares tem cobre, mas não tem estanho, alguns lugares tem estanho, mas não tem cobre, e alguns lugares não tem nenhum dos dois. Então, o bronze que começa a pipocar em todas essas civilizações, e bronze é uma maravilha, você faz espadas, você faz ferramentas, né, você derrete, faz outras de novo, faz uma adaga, né, faz instrumentos de guerra, magnífico. O bronze, ele começa a pipocar em tudo quanto é canto porque criaram-se redes de comércio. Você tem um comércio regular, o ouro vem, não sei da onde, o ouro vem basicamente do Egito, o lápis-lazuli, o azul, vem do Afeganistão, o estanho também vem do Afeganistão, o cobre vem do que hoje é a ilha de Chipre, né? Então você tem ali transações mil rolando ao mesmo tempo, uma época de florescimento cultural bárbaro, e um dia a casa cai. Um dia a casa cai, e por que caiu, a gente já comentou aqui várias vezes, tem várias pistas. Os egípcios registraram o começo dessa crise, dizendo que eles estavam sendo atacados pelos povos do mar, ninguém sabe muito bem quem são os povos do mar. Tudo indica que o que aconteceu foram mudanças climáticas. Alguns povos que viviam nas margens dessa zona toda resolveram, a vida estava muito difícil, estavam passando seca, fome, etc. e tal, eles resolveram, tem uns vizinhos ricos ali, vamos atacar. Né? Como diria Roger, nós vamos invadir a sua praia. Né? Então eles resolveram invadir a praia, mas essa crise climática também estava afetando, na verdade, todo mundo. Né? Então, de repente, toda aquela cadeia, hoje a gente chamaria de cadeia de suprimentos, né? A gente está pensando em logística, essa cadeia de suprimentos começa a ficar meio capenga, porque as pessoas estão ficando doentes, não conseguem produzir, não conseguem transportar, e aí você tem esses piratas, né? Esses povos do mar são piratas atacando, ou seja, toda essa construção bastante delicada, né? de comércio, de trocas, ela começa a entrar em colapso, e é um colapso de verdade, né? Primeiro porque, vamos imaginar que você não consiga mais importar o estanho. Pronto, você não tem mais bronze, né? Ou então você não consiga mais exportar os seus grãos. Então as pessoas vão passar fome. É muito interessante porque não é só as grandes estruturas políticas que começam a desmoronar. As pessoas morrem. Estima-se que nesse colapso, com essa confusão toda, política, comercial, mas também climática, metade da população ali morreu. Metade. Não é pouca coisa. Então, ok, isso foi só... Né, e aí o que acontece? Seguem-se séculos e séculos de praticamente aí uma idade das trevas, idade média, depois de muito tempo que essas civilizações começam a se recompor. Né, você vai ter... A Grécia começa a se recompor, quase 1000 anos depois. Né, são 700 anos mais ou menos ali de tudo bagunçado, tudo, cada um por si, Deus contra todos. É lógico, alguns povos se reinventam com mais facilidade. Ele comenta, eu já devo ter comentado aqui os livros do Taleb. O Taleb tem um livro extremamente interessante, o Antifrágil, que aliás eu já recomendei naquele site, o Leia Vale a Pena. Eu vou dar o link aqui para o Leia Vale a Pena, quando eu comento do Antifrágil. O Eric Klein, esse professor, falou, olha, parece que os caras aí leram o Taleb porque alguns povos, os canonitas, mesmo nessa confusão toda, no caos, eles souberam prosperar no caos, eles conseguiram se reinventar e eles acabaram virando os fenícios, que vão prosperar durante bastante tempo. Agora, outras civilizações, como por exemplo os hititas, os caras eram muito engessados diante dessa incerteza, diante desse caos, eles se perderam para sempre. A civilização hitita acabou. Né? Mas a sorte é que a gente tem aí cartas, documentos, a gente conseguiu traduzir esses idiomas. Aliás, tem uma notícia que eu vou dar para vocês aqui. Talvez tenham conseguido traduzir mais uma língua perdida, que era a língua dos elamitas, que era um povo ali onde hoje é o Irã, que é a antiga Pérsia. Eles usavam um alfabeto bizarro, aliás, muito bonitinho, parece que uma criança desenhou. Então talvez eles estejam começando a traduzir isso
porque eles encontraram algumas peças que têm esse alfabeto elamita, que é estranhíssimo, e coisas escritas em cuneiforme, que a gente já consegue decifrar. Pois bem, nessa zona toda para contar que as coisas acontecem e quando as conexões começam a se perder, você tem desgraceira. Vamos voltar para o Kurzgesagt? Tá bom, vamos voltar para a animação, para aquele vídeo que é uma graça. Ele vai falar justamente isso. Falou, olha, você teve já grandes civilizações que trocavam isso. Pega a civilização romana, que é extraordinária. Os caras conseguiam levar água de lá para cá, aquedutos, construir coliseus, tinham grandes obras de engenharia, né? O Panteão está de pé até hoje, magnífico ali em Roma, né? Mas, cara, quando Roma caiu, desculpa, ninguém lembra, e aí não é metáfora, mas ninguém sabia mais limpar o próprio traseiro. Porque, aliás, vou dar um link aqui para duas reportagens muito interessantes sobre a história dos banheiros públicos romanos. Os romanos tinham banheiros públicos. Você fazia lá seu xixi, seu cocô, conversando com os amigos, né? Não tinha cabines, era tudo aberto, né? Mas o que acontece é que tinha água corrente, então era uma questão de saúde pública, tinha uma esponjinha para você se limpar, né? Na hora que acabou o Império Romano, que ele desmoronou, que foi invasões bárbaras, etc. e tal. Aliás, é sempre bom lembrar que os bárbaros que invadiram Roma eram cristãos, tá bom? Só para constar nos autos. Né? Mas, pois bem, então a gente durante centenas de anos não sabe mais fazer cocô direito e limpar o traseiro de uma maneira decente, vai demorar bastante tempo até a gente ter saneamento novamente. Então, quando uma civilização entra em colapso, muita coisa se perdem conhecimentos, se perdem vidas, se perdem saberes. Em suma, né, mas o mundo acaba? Não. Aí ele até comenta nesse vídeo que a gente já teve grandes momentos que ameaçaram a civilização, a humanidade, vamos chamar a humanidade de uma maneira geral. Vamos pegar em 1348, se eu não me engano, século XIV, surge a peste negra. A peste negra chegou a simplesmente matar cidades inteiras. De repente você tem cidades inteiras na Itália que morreu todo mundo, né? Mas em outros lugares morreu 50%. Mas no geral a gente imagina que na Europa, nesses anos da peste negra, alguma coisa como 30%, 40%, 50% da população tenha morrido. Mas isso era só a Europa, porque afinal a peste negra ela, foi levada de lá para cá justamente pelas rotas comerciais, pelos navios. Olha, de novo a questão da globalização. Na hora que a gente se conecta com outros lugares, algumas coisas vêm de brinde, né? Pode ser um vírus que vem da China, pode ser, né, o monkeypox que vem não sei de onde. Mas então, veio a peste negra e rotas comerciais, mas, puxa, o mundo não estava tão conectado assim. Então, por mais que a peste negra tenha feito uma devastação na Europa, ela, pensando a humanidade inteira, é 10%. Então, nunca aconteceu nada, mais recentemente, que afetasse mais do que 10% da população mundial. Mas o que acontece é que o nosso progresso traz consigo fragilidades. Né? E ele até faz uma imagem interessante: a humanidade é como um adolescente dirigindo em alta velocidade e dando cavalo de pau e bêbado. Né? A gente começa coisas que a gente não sabe muito bem onde vão dar. Quando a gente tem hoje a globalização nesse patamar, né, aviões de lá para cá, navios, trens, um vírus como o coronavírus, imagina se o coronavírus fosse letal como o ebola, né? Ou se alguém, de repente, num laboratório, né, que hoje está muito fácil isso, geneticamente você manipula geneticamente um vírus e faz alguém que seja tão virulento, tão contagioso quanto o Covid e que seja tão letal quanto o ebola. Se soltar um negócio desse, vai ser como aquele filme 12 Monkeys, que eu não sei se alguém lembra aqui, não é? Bruce Willis, na veia. Mas tem outra questão também, que a gente vai mencionar daqui a pouquinho, que, bons tempos que a gente, né, se matava uns aos outros com espadas de bronze, né, ou com, sei lá o que, lanças de ferro. Cara, hoje a gente tem bombas nucleares, né? Aliás, hoje no jornal tem uma notícia, eu vou dar o link para vocês também. Nos Estados Unidos, assim como quem não quer nada, ele acabou de testar um míssil balístico intercontinental que viaja a 23 mil quilômetros por hora, ou seja, se você soltar em Washington, ele cai em Pequim antes, né, do dia para a noite.
Como quem não quer nada, né? E também você tem Irã com bombas nucleares, Coreia do Norte com bombas nucleares, você tem o Putin ameaçando toda hora. Então hoje a gente tem armas de destruição em massa. Então vamos imaginar que a gente consiga fazer uma combinação infeliz, não é? De ter, por exemplo, uma tempestade solar que derruba a nuvem, que derruba a internet, que faz com que toda a nossa infraestrutura eletrônica pare de funcionar. Vamos imaginar que a gente tem algum conflito nuclear, vamos imaginar que as mudanças climáticas também provoquem desertificação. Vamos imaginar que seja um combo, que aliás, se você olhar em volta, não é tão impossível assim. Vou dar um link aqui para vocês, a Europa está passando pelas piores secas em 500 anos. E aliás, já que a gente está falando em civilizações, parece aquela coisa do apocalipse bíblico, né, que os mortos vão sair das tumbas. Pois bem, os nossos fantasmas estão voltando. Né? Os rios estão tão baixos na Itália, o rio Pó está tão baixo que você está vendo o fundo, você anda no fundo. E você está vendo ali tanques da Segunda Guerra. Em Roma, o rio Tiber, o rio Tibre baixou tanto que apareceu uma ponte do tempo do Nero que ninguém lembrava. Você está praticamente redescobrindo cidades enterradas. Eu comentei recentemente que nos rios da Europa, né, ali na República Tcheca, por exemplo, a água baixou tanto que na margem estão aparecendo alguns monumentos pequenos em pedra com uma inscrição: olha, se você está conseguindo ler isso daqui é porque a casa caiu e você vai passar fome e você vai morrer. Né? Porque são inscrições feitas em tempos de extrema seca, de extrema fome. Né? Então os sinais estão por aí, né? Os sinais estão por aí, mas o que esse vídeo tenta mostrar é que vamos pensar em longo prazo, né? Mesmo que morra 99% da humanidade, o 1% que sobra, será que eles vão conseguir reconstruir a civilização do zero? Porque pensa, se a gente demorou, quando a gente inventa a agricultura há 12 mil anos atrás, até chegar na Revolução Industrial, tá bom, 12 mil anos, né? Será que em 12 mil anos a gente consegue fazer tudo de novo? Talvez, porque afinal vamos supor que as bibliotecas de papel tenham sobrevivido, então os livros estão lá, a gente ainda talvez tenha as plantas que a gente com tanto empenho a gente cultivou, né, a gente aprimorou. Eles até mostram que um tomate hoje é muito maior do que o tomate original, que um milho hoje é 10 vezes maior do que um milho original. Então, quer dizer, a gente não começa do zero, então mas ao mesmo tempo que essa perspectiva de longo prazo, né, se daqui a 10, 12, 20 mil anos a gente vai conseguir construir a civilização, isso para mim não é consolo. Não sei quanto a vocês, mas isso não me consola. Eu não gosto da ideia de imaginar que a gente esteja tão próximo assim, ou tão exposto assim, a hecatombes de toda a natureza. Eu achei bastante... eu costurei várias notícias aqui, porque de uma maneira ou de outra elas se conversam, né? Elas se conversam porque nada dura para sempre, né? E a questão é o que a gente quer preservar. Ele até teve um toque ali que ele fez, que foi: olha, vamos imaginar que, ou por mudança climática, ou seja o que for, a grande agricultura, o agronegócio do Bolsonaro, entra em colapso. Eu fiquei pensando, cara, eu não sei plantar, mas nem bananeira, eu não sei plantar nada, eu estou frito, eu dependo basicamente de comércio eletrônico, do supermercado. Então imagina uma cidade como São Paulo, com, sei lá, 10, 15, nem sei quantos milhões de habitantes tem. Como é que você sobrevive se de repente toda a cadeia de suprimentos entra em parafuso? Né? Pois bem, a gente até brincou recentemente. O marido da minha mãe, meus pais são separados, o marido da minha mãe, ele gosta muito de plantar. A gente até brincou, olha, se o mundo acabar, você vai ser o único sobrevivente aqui, porque você é o único que sabe plantar, pescar, porque realmente ele é muito bem dotado no sentido sobrevivencialismo. Né? O cara é um agricultor e um pescador, então eu nem sei por onde eu começo. Né? A única coisa que talvez me ajude é que eu sempre tenho um canivete à mão, isso não depende de bateria. Mas, pois bem, então são questões que eu acho extremamente interessantes, e já que eu falei aqui de coisas do passado voltando, eu não conheço a China. Na verdade, assim, eu fico curioso com relação a algumas coisas históricas, algumas ruínas, algumas cidades, mas a civilização chinesa me mantém a uma certa distância, não. Mas tem uma coisa que eu adoraria conhecer, que é o exército de terracota. São os guerreiros como é que chama? Guerreiros de Xi'an? Eu nunca me lembro o nome disso.
eu devo ter visto já algumas dessas esculturas, que são aqueles guerreiros, né, em tamanho natural. Acho que eles trouxeram para o Brasil uma época, acho que eu já vi em outros museus também, né, do Exército Terracota, um episódio inteiro sobre essa história. Pô, vamos ouvir, né, que legal. A história é maravilhosa. Na verdade, ela tem a ver com o surgimento do Império Chinês, né? É muito interessante a história, porque você tinha na China vários reinos que se degladiando, etc. e tal. Aí chega uma hora que sobraram mais ou menos 7 reinos se degladiando. Aí um desses reinos, que era o reino de Qin, o cara surge lá, o imperador. O nome é impronunciável, eu não vou me lembrar como é que chama o cara, mas esse imperador, os chineses que me desculpem, perdão, né? Mas esse cara, com 13 anos, ele chega ao poder e ele consegue unificar tudo e pum, a dinastia Qin aparece, começa a China de verdade, né? E aí, mesmo adolescente, ele já se preocupava como é que ia ser o túmulo dele. Uma preocupação curiosa, né? Então, esse túmulo que a gente vê hoje é um complexo funerário, na verdade, de 50 quilômetros quadrados, do tamanho gigante, quase uma cidade, né? Para ser construído, só para quem não tem muita noção, não sabe, acho que foi no século passado, uns chineses ali foram cavar um poço e acharam umas peças de cerâmica, de bronze, não entenderam. Bom, quando foram escavar, descobriram que tinha um exército de soldados de terracota, de cerâmica, né, de pé. Quantos? 2.000? Cara, 2.000 soldados diferentes, com fisionomias diferentes, com roupas diferentes, armados, inclusive, as armas funcionam, né, as espadas continuam, né, afiadas, etc. e tal. E, na verdade, não são só 2.000, a estimativa é que sejam 7.000 soldados, cada um com sua carinha, com seu cabelo, né? Você fala, cara, não é possível, mas não é só isso, tem carruagens, tem cavalos de cerâmica, tem o diabo a quatro, o negócio não acaba nunca mais. E tem inclusive o túmulo desse imperador maluco, o túmulo nunca foi aberto. Mas sabe, por que não abriu o túmulo? Imagina, o túmulo do cara deve ser um espetáculo, mas o medo é que a hora que você abre o túmulo, ele começa a se degradar imediatamente. Química, não tem o que fazer com química. Né, porque esses soldados de terracota, eles eram todos super coloridos. A hora que você tira eles da terra, a cor, puf, desaparece. Né? Então, por essas e outras, e também porque acho que o túmulo está muito profundo, paredes de não sei quantos metros, tal, ninguém entrou. Mas deve ser interessante porque a narrativa é que o túmulo é espetacular, tem praticamente uma maquete da China toda, com rios feitos de mercúrio, com estrelas brilhando no céu. Aliás, a história é interessante porque esse imperador ele tinha uma neurose com a ideia de morrer. Ele achou que ia morrer, e ele queria ser imortal, então ele consumia regularmente o que ele achava ser um elixir da longa vida, que era mercúrio. Eu não preciso dizer que o cara morreu aos 40 e poucos anos de tanto tomar mercúrio. Não façam isso em casa, é uma ideia de Jerico, não façam isso. Pois bem. Mas então você tem esse complexo gigantesco, eu fico curioso, porque deve ser muito impressionante, né? Mas aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta: quem construiu tudo isso? Não é mesmo? As pirâmides, a gente sabe que não foram alienígenas e também não foram escravos. As pirâmides foram feitas por egípcios que eram remunerados. Era um trabalho decente, tinha lá cerveja, era tudo organizadinho, não tinha escravo não. Agora, no caso ali dos guerreiros, a coisa é mais complicada, porque para construir esse sonho completamente delirante, esse cara forçou 700.000 pessoas, porque o cara conquistou várias províncias, certo? Ele simplesmente arregimentou centenas de milhares de pessoas para trabalhar de maneira forçada, né? Para trabalhar praticamente como escravos, para construir tudo isso. Aí você fala, uau, e descobriram lá a cova comum, a vala comum, onde está todo mundo enterrado com esse vestígio de tortura, de trabalho pesado, né? De subnutrição. Então, você pode abstrair tudo isso e olhar apenas o triunfo artístico, ou lembrar que isso, na verdade, é testemunho que, de tempos em tempos, aparece algum completo demente, né, com sonhos megalomaníacos, né, que vão fazer um inferno da vida de um monte de gente para realizar algum sonho delirante.
tá bom? Seus nomes você pode lembrar à vontade, você pode lembrar desse cara aí da China, você pode lembrar de Alexandre o Grande, você pode lembrar de Mao Tse Tung, até vários que você pode lembrar, Adolf Hitler, de vez em quando nascem umas figuras assim, né? E aí eu vou até fazer uma conexão curiosa, tem hoje um artigo no Estadão falando sobre Berlusconi, fazendo uma estranha associação do Berlusconi com Bolsonaro. Não sei se vocês lembram do Berlusconi, é um político italiano estranhíssimo, ele parece algum vilão do Batman, assim, um cara meio botocado, esquisito, né, que já foi envolvido em vários tipos de escândalo, né, o escândalo do Bunga Bunga, que ele se envolvia com umas modelos menores de idade, uma coisa de louco. E ele volta e meia, ele ressuscita sem parar no cenário italiano. Mas o que é interessante é que esse artigo no Estadão comenta que a Itália é o berço de muitas ideias políticas esquisitas. Vale lembrar que o fascismo nasce na Itália com Mussolini, não havia precedentes, né? Então, por exemplo, Berlusconi é outro fenômeno novo. Berlusconi tinha vários canais de comunicação, né? Ele vira esse líder populista, ele usa os canais de comunicação para se eleger, claro. E aí o autor do artigo começa a fazer uma série de paralelos entre o que o Berlusconi fazia, e faz ainda, né, com o que o Bolsonaro faz. Então ele fica mais dizendo que ele quer livrar a sociedade a família cristã dos comunistas ateus. Ok, funcionou, ele foi eleito 500 vezes, tá bom. A segunda questão é que ele vai dizer que tem gente conspirando contra ele que não deixa ele trabalhar, né, que parece alguém que fala a mesma coisa aqui. Aí, Umberto Eco também falou sobre o Berlusconi, dizendo que uma coisa que o Berlusconi faz é fazer alguma barbaridade todo santo dia, né? E essa barbaridade deixa todo mundo em polvorosa, e é legal, porque aí ele até pode falar, olha, tá vendo, tá todo mundo em polvorosa contra mim. Mas não é só uma questão de você manter a oposição atacada, ou você passar essa impressão de que você está numa luta perpétua contra os inimigos da cristandade. Não, tem outra questão que é a seguinte, se você fez uma bela burrada, algum escândalo de rachadinha, né, seja lá o que for, CPI da Covid, o que Umberto Eco fala do Berlusconi, eu falo, olha, se eu fosse o Berlusconi, se eu tivesse alguma maluquice minha, tivesse vindo a público, eu fazia o seguinte, eu soltava uma bomba na saída da missa. Né? Porque imagina, se acontece alguma coisa escabrosa dessas, os jornais vão ficar 15 dias falando só disso e vão esquecer, né, de noticiar ou de chamar a atenção para aquilo que realmente está acontecendo. Então é um artigo bastante interessante, vale a pena. Tem um outro artigo do Estadão também que comenta, que aliás eu gostei bastante, que ele, sei lá, de uma certa maneira me tranquiliza, né, que ele fala, olha, o momento do golpe já passou. Né? E ele cita, quem que ele cita? Acho que é o Curzio Malaparte, escrevendo sobre Trotsky, que ele diz que Trotsky, que era um revolucionário soviético, russo, ele dizia que o momento ideal de você dar um golpe, para você um golpe ser bem sucedido, você precisa ter uma sociedade apática, desorganizada, um pequeno grupo de homens armados, né, e que sejam muito rápidos para tomar o poder muito rapidamente. Né? Então, veja bem, né, esse é o manual do Trotsky, vale lembrar que o Bolsonaro já disse que é muito fácil dar um golpe no Brasil, mas acontece que ele deixou o momento passar porque agora a sociedade está se mobilizando, estão surgindo lideranças. Não sei se vocês viram ontem, quando o Alexandre de Moraes, na frente do próprio Bolsonaro, do Lula e de todo mundo, né, falou da segurança das urnas eletrônicas, as pessoas aplaudiram de pé. Então a sociedade já não está mais tão apática assim, isso me deixa bastante feliz. Ontem foi um dia histórico, importante, que aliás eu não sabia, essa história toda para mim era um pouco nebulosa. Ontem foi o dia da independência da Índia, mas essa é uma história muito complicada, e aí eu vou conectar várias coisas aqui. Primeiro tem essa notícia, obviamente, né, do 75 anos do aniversário da independência da Índia. A Índia nasce em 1947. Eu ouvi ontem um episódio muito interessante sobre a vida do Gandhi. Gandhi nunca foi uma figura que me atraiu. Eu nunca
aquela coisa ascética, aquela coisa de ele querer parecer um monge, querer parecer um santo, fazer greve de fome, né, ficar ali com um bastãozinho, aquele personagem, qualquer coisa que entra nesse estereótipo do monge que dorme em cama de prego, tal. Isso para mim é meio esquisito, eu nunca me aproximei muito. Eu sei que ele é uma figura importante, eu sei que, né, ele precipitou a independência da Índia, é um líder, né, fenomenal, tem grandes movimentos civis que se inspiraram nele, mas, desculpa, é um defeito meu, né? Ele apelar para essa coisa ascética me incomoda um pouco. Eu não sabia nada dele, né? Ele nasce numa família razoável, tal, tanto que consegue, num certo ponto, né, numa casta bastante alta, ele consegue mandar esse cara estudar na Inglaterra. Ele vai estudar na Inglaterra, todo janota, ele, né, anda muito elegante, é um dandy, né, volta todo feliz, acho que ele estuda direito, e aí ele arruma um emprego, curiosamente, na África do Sul. Eu não sabia, mas ele acaba passando 20 anos na África do Sul. Imagina, ele chega na África do Sul se achando, né, porque se formou em direito, é um advogado formado na Inglaterra, todo bonitão, bem arrumado, e quando ele chega na África do Sul, ele vai pegar a primeira classe num trem, ele é expulso, porque ele não é branco. Então acho que ele já começa a encarar aí essa questão do racismo. E são nesses 20 anos na África do Sul que ele começa a se mobilizar politicamente, que ele descobre a sua vocação política, e que aí ele vem com essa história que se chama, se eu não me engano, Satyagraha, que tem a ver com essa coisa da não violência, mas que a tradução literal, se eu não me engano, é a busca pela verdade, o apoio na verdade, né? Que aí ele cria de uma hora para outra aquele cara que era um dandy, né, que era um cara arrumadinho, ele cria esse personagem, ele cria aquela roupa. Eu sempre achei que aquela roupa do Gandhi fosse alguma coisa tradicional, mas não, é uma mistura de coisas do norte com coisas do sul. A sandália ele mesmo que faz, o cajado ele que fez, ele inventa esse personagem, que eu modestamente acho que é meio falta de imaginação, porque quase todo profeta vem com essa história de ser um mendigo itinerante, né? Pois bem, mas é que ele, no começo, ele é contra essa sociedade moderna, contra a industrialização, contra o capitalismo, contra o que for, né? Eu não vou resumir a história toda dele aqui, porque aí ele acaba voltando para a Índia, tem toda a questão da não violência, extremamente interessante. Tem uma colocação só que hoje mesmo no café da manhã estava conversando com a minha mulher. Quando você tem essa questão da não violência, tem um episódio que acho que é uma marcha que ele faz para protestar contra o sal. Eu comentei num episódio recente aqui do Radinho, dando o link para um vídeo sobre uma região da Índia que você tem salinas e você tem lá uma etnia, que é uma casta bastante baixa, inclusive, que extrai sal de uma maneira atroz, né? E é super explorada, tal. Então essa questão do sal, existem salinas na Índia, não é uma questão muito bem resolvida, mas na época da colonização inglesa, os ingleses, veja que interessante, não é? Eles proibiam os indianos de produzir o próprio sal. Eles tinham que comprar o sal da Inglaterra, obviamente a peso de ouro, né? Então imagina, os caras têm salina lá, por que eles não podem produzir e vender o próprio sal, tem que comprar... Bom, bem-vindo ao colonialismo, né? Então eu sei que o Gandhi organiza uma marcha, eles andam sei lá quantos dias, quilômetros, uma marcha pacífica, até que ele chega, ele acha que ele vai ser preso no meio do caminho, não vai, mas ele chega lá no final... E ele pega o sal do chão, né? É uma revolta, é um movimento não violento. E acho que não é é num outro episódio que aí a coisa fica feia, né? Que aí realmente a coisa da não violência fica bastante explícita. O governo manda uma tropa reprimir a marcha, uma dessas marchas, já estou um pouco confuso, desculpe aqui, e aí nesse programinha que eu estava ouvindo, que eu vou dar o link para vocês, o repórter americano que estava presente, ele narra, ele fala, olha, estão vindo ali os indianos, os manifestantes, vestidos de branco, né, andando a pé, tranquilos, e aí vem aquela onda de policiais com cacetete, dando paulada na cabeça. Né? E os manifestantes não resistem, eles simplesmente não se mexem, não levantam um dedo, e eles vão levando paulada e vão caindo, crânios são rachados, sangue para todo lado, gente agonizando, gente sofrendo, e eles continuam andando, e os soldados continuam vindo, continuam batendo, é um massacre.
né? Mas, e aí, obviamente, isso teve notoriedade internacional, isso começou a tirar a credibilidade, começou a tirar a legitimidade da questão colonial. Só que uma questão dessas da não violência é que isso pressupõe, isso só é possível, né, se você, tem liberdade de imprensa, se a imprensa consegue cobrir, não é? 2, se você tem meios de comunicação de massa, se você consegue mostrar para todo mundo, porque vai você fazer um troço desse na China hoje, bom, primeiro, você ia levar paulada de qualquer jeito. Segundo, ninguém ia ficar sabendo. Então não ia ter diferença nenhuma. Então esse movimento da não violência, ele funciona talvez dentro de um certo contexto. Tem umas questões aqui que são interessantes. O Gandhi, desde o começo, esse satyagraha dele, ele é muito baseado numa mensagem religiosa, que ele vê que existe uma verdade eterna, imutável, sempre essa coisa eterna, imutável, que é a verdade divina, etc. e tal. Então, ele tem uma coisa religiosa. Então, ele reza, ele faz jejum, etc. e tal. Mas vale lembrar que a Índia não é homogênea do ponto de vista religioso. Então, no final, quando a independência começa a ficar cada vez mais clara, bom, e aí? Você tem muçulmanos, você tem zoroastristas, você tem hindus, como é que fica essa história? Isso é muito confuso, isso não é muito claro. A própria postura do Gandhi com relação a outras castas, as castas inferiores, isso é bem confuso, né? No final, quando a Inglaterra falou, ok, vocês estão livres e tal, o que eles fazem é criar a Índia e criar o Paquistão. E o Paquistão fica com os muçulmanos, a Índia fica com os hindus. Ninguém podia prever que ia ter um deslocamento massivo, uma violência brutal. Você teve choques de natureza religiosas medonhos, muita gente morreu, milhões de pessoas indo para lá, indo para cá. Isso continua mal resolvido. Vale lembrar que acho que tanto a Índia quanto o Paquistão têm armas nucleares. Então você vê que a coisa ali é bem enrolada. E tem uma outra questão aqui. Na BBC eles estão falando de um personagem que eu nunca tinha ouvido falar, que é o VP Menon. Era um burocrata. Na hora que você tinha que unificar a Índia, não é que você, vamos libertar a Índia. O que acontece é que a Índia era composta de 565 principados. Você tinha 565 príncipes. Cada um, principados muito pequenos, principados do tamanho da Bélgica. Cara, aquilo era um quebra-cabeça. E como é que você chega para esse príncipe e fala, é o seguinte, sabe, você é príncipe? Sou, estou aqui a vida inteira, feliz e contente. Então, agora você vai fazer parte de uma república. Pergunta se o cara queria. Então, você teve resistência interna dessa completa complexidade incrível, política, religiosa, étnica, cultural, linguística, que foi meio na marra. Então, alguns príncipes, muita diplomacia acabou resolvendo muita coisa, então transforma o principado numa província, num estado, né? Alguns foram na base do exército. Então, é muito interessante, porque quando a gente pensa, que legal, liberou a Índia, não existia a Índia. Não existe, Índia era uma ficção. Tanto é que no final, o Gandhi, eu não tinha ideia disso, ele já começa a escrever no final da vida dele que ele acha que o jeito certo dele morrer seria morrer de uma forma violenta, né? Que se ele morresse de doença ou de velhice, para ele seria uma derrota, né? Porque o caminho, um sinal de que ele estava no bom caminho seria morrer de uma maneira violenta. Não precisa dizer que logo depois da independência da Índia, né, o Gandhi era a favor de um Estado laico, ou seja, um Estado sem fundamento religioso. Ele é assassinado por causa disso, 3 tiros, morreu. E o que a gente vê hoje, o Modi na Índia tentando justamente fazer uma teocracia, né, um Estado religioso de novo. Quanta história, né? Hoje eu tenho um monte de história maluca. Então, eu estava falando aqui de bombas nucleares, já que a gente está falando de fim de civilização, e de vez em quando eu soltei algumas agulhadas aqui com relação a bolsonaros e militares em geral. Bombas nucleares. Ok? Ok. Então, vocês não vão lembrar disso, vocês eram muito novos, mas houve um período chamado Guerra Fria, né, quando era uma corrida armamentista entre a União Soviética, né, todo mundo fazendo bombas nucleares e tal. Vale lembrar que a bomba de Hiroshima era uma bomba atômica, que equivalia a 10 mil toneladas de dinamite. É bastante, morreu bastante gente, certo? Né? Mas quando você pensa no que as ogivas de hoje,
elas são, digamos, 10 mil vezes, 100 mil vezes mais potentes, porque elas são bombas de hidrogênio. A bomba de hidrogênio é uma bomba de fusão nuclear. Então, o que acontece, eu não tinha ideia disso, o artigo que é da BBC começa com uma história bastante prosaica, né? Um pescador na Espanha, cuidando da vida, na década de 60, e aí ele vê alguma coisa cair do céu de paraquedas, bum, caiu na água. Né? Na ilha ali que ele morava, de repente as pessoas veem 2 bolas de fogo no céu, aí começa a cair umas coisas, começa a cair corpos do céu, o que está acontecendo? Bom, em suma, 2 aviões bombardeiros americanos, o B-52, nada mais, nada menos, né? Eles se chocam no ar. Veja bem, como é que você faz, o que você precisa fazer para bater 2 aviões no ar? Tá bom, eles se chocam no ar, já é uma desgraça, mas acontece que cada um deles estava carregando 2 bombas de hidrogênio. E as bombas caíram lá de cima, simples assim. Então o que ele viu cair no mar foi uma das bombas que jamais foi encontrada, está no fundo do oceano. Aí você fala, tem uma bomba de hidrogênio no fundo do oceano? Bom, pois bem, sabe quantos acidentes parecidos aconteceram só com as bombas americanas? 30 e tantas, 32 se eu não me engano. Eles chamam de broken arrow, flecha quebrada. Né? Houve 30 e tantos episódios em que os americanos deixaram cair alguma bomba em algum lugar. Não estou brincando, deixaram cair uma bomba de hidrogênio de 1 megaton. Muitas vezes eles recuperaram, algumas vezes deu um vazamento, algum acidente ecológico medonho. Elas nunca explodiram, por sorte, porque tem vários mecanismos de segurança, mas uma delas quase explodiu. Tá bom? Mas esses caras derrubaram porque caiu o avião, porque o navio capotou, porque o submarino alguma coisa, 30 e tantos. Aí você fala, bom, os americanos são completamente insanos? Bom, são, mas não são só eles, porque a União Soviética também provocou um número difícil de calcular, porque eles não têm liberdade de imprensa, porque, né, continua sendo um país obscuro, etc. e tal, opaco. Tem alguns incidentes que eles não conseguiram disfarçar, né? Por exemplo, submarinos com torpedos nucleares que de repente afundam, né? E aí de repente os americanos tentam fazer uma operação de louco para pegar o submarino soviético do fundo, o bicho quebra no meio, cai tudo lá para baixo de novo. 3 patetas, parece filme dos Trapalhões, só que com bombas de hidrogênio. Eu vou repetir, os Estados Unidos deixaram cair 30, algumas nunca foram encontradas, a União Soviética também, agora a gente não sabe também o que está acontecendo com China, Irã, a gente não tem ideia. Então, quando eu falo aqui de fim de civilização, não é só pensando num Putin que acorda um dia de manhã, que, sei lá, brocha, não sei o que acontece, alguma crise de erétil, e aí ele resolve invadir um país e sei lá, se usar como escudo uma usina atômica, não é mesmo? Não, tem coisas que aconteceram assim, ups, foi mal, né? Ups, foi mal. Digamos que dá o que pensar. Né? Bom, então vamos lá. Então, em suma, só para a gente costurar, porque é muita coisa aqui ao mesmo tempo. Mas tem uma questão interessante, um episódio fascinante de um podcast que eu adoro, que é com a Hannah Fry, com o Dr. Adam Rutherford. São 2... Ela é matemática, ele é biólogo, é um programa de ciência divertidíssimo, super legal e tal. E esse programa, o título era O Gorila Invisível. Como assim um gorila invisível? A questão é a seguinte, muitas vezes quando eu vou fazer uma palestra, antes de falar qualquer coisa, eu mostro um videozinho em que tem um jogo de basquete de rua, em que tem 2 times ali, camisa branca, camisa preta, você tem que contar o número de passes de bola e tal. Aí todo mundo conta, aí eu pergunto quem viu o gorila preto, ninguém viu o gorila preto, tipo 80% das pessoas não viu o gorila preto. Elas estavam tão concentradas contando os passes de bola que elas não viram o cara fantasiado ali. Então eu já, no caso vocês, olha, se vocês forem assistir uma palestra minha, não vão contar antes da hora, tá bom? Mas é uma amostra de que quando a gente presta atenção, quando a gente foca, a gente distrai do resto e a gente não percebe. Né? Eu falei, bom, então deve ser isso, né? Mas como é que você vai demonstrar isso num podcast, né? Num programa radiofônico? Pô, ele mostra uma gravação, eu falei, olha, é o seguinte, Hannah, eu vou tocar aqui uma gravação feita num ambiente comum, né? Sem nenhum microfone especial nem nada, tá aqui um microfone aberto. Né? Tem várias pessoas conversando, fazendo alguma coisa, e tem 2 mulheres conversando, então eu queria que você prestasse atenção no que essas mulheres estão conversando.
E ele solta a gravação, e você ouve a gravação. Aí você fica ali quebrando a cabeça, é uma barulheira, elas estão fazendo alguma coisa ruidosa tal, tem outras pessoas falando, e tentando entender o que as mulheres estão falando. Aí ele chega no final e fala, bom, você ouviu as mulheres? Ah, consegui, né? Acho que elas estavam fazendo presentes, embalando presentes. Isso, qual é a cor do presente? Ah, parece que a cor é vermelha. Ele falou, e o gorila, você viu? Ele falou, que gorila? Bom, em suma, nessa gravação que vocês podem ouvir, metade da gravação tem um cara falando assim, eu sou um gorila, eu sou um gorila, eu sou um gorila, que é uma frase que deveria chamar a atenção, mas como você está prestando atenção em duas moças, você esquece. Então a grande questão, o tema do programa é que a nossa atenção não é infinita. Né? Quando você foca em alguma coisa, você necessariamente desfoca o resto e você não percebe que você não está focando. Então, por exemplo, isso é muito interessante, estudos mostram que se você estiver dirigindo e falando no celular, e aí, olha que interessante, tanto faz se é no viva voz ou tanto faz se é com foninho de ouvido, tanto faz. Se você estiver falando no celular, a chance de você se envolver num acidente é 4 vezes maior. Aí você fala, bom, mas se tiver conversando com um passageiro, não, se tiver você conversando com um passageiro, é menos mal, muito menos mal. Várias vezes mais tranquilo falar com alguém do lado do que falar com alguém no telefone. Por quê? Olha que interessante, se você está falando com alguém que está do seu lado, essa pessoa está no mesmo ambiente que você. Você sabe o que ela está vendo, o que ela está ouvindo, então mais ou menos você tem um contexto para essa pessoa, você não precisa quebrar a cabeça. Agora, se você fala com alguém que está do outro lado, que você não sabe que roupa que ela está vestindo, que barulhos são aqueles, onde que ela está, o que está acontecendo, você usa recursos da sua imaginação para tapar esse buraco. Né? Então, uma parte da sua atenção é para tentar imaginar o contexto que a outra pessoa está. Essa sua atenção, ela é roubada, né? A pesquisa mostra, o seu olho está vendo um ciclista na sua frente, mas você não tem consciência disso. Né? Isso é extremamente interessante, isso tem a ver com a coisa visual, quando você presta atenção em alguma coisa, você come bola, quando você está na questão auditiva, inclusive na questão tátil. Se você der para alguém uma tarefa para resolver, presta atenção, resolve para mim isso daqui e tal, o tato da pessoa fica mais bobo, ela não presta atenção. Então, se você estiver num aeroporto olhando aquele painel para tentar descobrir se o seu voo foi atrasado ou não, né, essa é a hora que um batedor de carteira vai enfiar a mão no seu bolso sem você perceber. Mas o que é mais interessante disso, que o cérebro, você sabe que eu estou sempre batendo nessa tecla aqui, o cérebro é um tremendo mentiroso, ele está sempre passando a ideia de que você está ligado, né? Estou ligado, estou sabendo, estou vendo tudo, ninguém precisa me falar nada porque eu estou dominando, eu estou controlando. Eles contam a história de um rapaz que relativamente novo teve um AVC, teve um derrame, ficou em coma um tempão, tá bom, ele começou a se recuperar milagrosamente, puxa, que ótimo tal. E aí vem lá os neurologistas fazer os testes, chega o cara com uma prancheta, uma folha de papel, uma caneta, fala, olha, você está vendo aquele relógio ali na parede? Sim, desenha para mim. Aí o cara, era um cara talentoso, né? Desenhou o relógio e falou, tá pronto, tó. Aí o cara falou, olha, não tá. Não, tá pronto, acabei de desenhar, tá aqui, tá pronto. Aí o que acontece? O relógio que o cara desenhou, ele desenhou o círculo, aí ele foi desenhar os números, né? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parou no 6. A outra metade ele não desenhou. Por quê? Veja bem. Ele teve um derrame do lado direito do cérebro. E o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo. A percepção que entra pelo lado esquerdo é controlada pelo lado direito. Então ele ficou, sem ele perceber, com uma deficiência de percepção visual do lado esquerdo. O olho funciona, tudo funciona, mas isso não chega na consciência da mesma maneira. E não é que ele está vendo metade do mundo preto, não é que assim, ele não está vendo... Ele acha que ele está vendo tudo. E a questão é tão maluca que quando a mulher dele apareceu ali, falou, eu vou desenhar você. Pegou lá a prancheta, papel e lápis, desenhou, falou, olha, está aqui você, eu sou um bom retratista e tal. Ele desenhou a mulher com um olho, metade da boca, uma orelha, metade do cabelo, sem perceber. Né? Se você chegar, deixar alguma coisa para ele do lado esquerdo, ele não vai notar. E olha, não é que ele não percebe que ele não enxerga, porque o cérebro completa isso o tempo todo. Então, eu achei o episódio interessantíssimo.
Eu acho que isso é quase um serviço de utilidade pública, porque a gente sempre acha que está ligado, a gente sempre acha que está vendo tudo, a gente sempre acha que aquela cervejinha, ou que aquele baseado, ou que seja o que for, ou aquele remédio antidepressivo, não alterou nada. A gente sempre acha que falar no telefone, ou mandar uma mensagem do WhatsApp ao volante, não, eu estou ligado, estou prestando atenção. Não, você não está. E a história de multitasking, que mulheres são capazes de multitasking, a evidência é contra isso. Ninguém faz multitasking. Se você foca em alguma coisa, você esquece de outra, né? Se a outra, por acaso, for alguma coisa que você faça em piloto automático, tipo lavar louça, não tem tanto problema, não é? Se você faz amor de maneira automática também, problema seu, né? Mas a questão é, a nossa atenção é limitada, a gente se engana, a gente pode estar completamente desligado de várias coisas que a gente não deveria estar, e a questão é como é que a gente se conecta. Então amanhã eu vou falar sobre meditação, sobre a coisa do awareness, do momento presente. Mas isso fica para amanhã, hoje a gente já falou bastante. Raríssimos e raríssimas, espero que esse episódio tenha valido a pena, espero que vocês não se exponham ao volante, né, achando que estão super ligados, prestando atenção em tudo. A mesma coisa com a realidade, a mesma coisa com o aquecimento global, a mesma coisa com a ameaça de golpe, né, a mesma coisa com a infiltração de militares, e a mesma volta com a volta da censura e das patrulhas ideológicas e das guerras santas religiosas. Espero que você, né, não esteja desatento a tudo isso. Um grande abraço e até amanhã.